Você já percebeu um padrão estranho? Toda vez que sua vida parece finalmente entrar nos trilhos, alguma coisa acontece. Você começa a treinar, se alimenta melhor, acorda mais cedo, estuda com disciplina. Durante alguns dias, tudo funciona. Então, sem motivo aparente, você para. Primeiro um dia, depois 2, depois uma semana. E quando percebe, voltou exatamente para o lugar de onde tentou sair. A maioria das pessoas acredita que isso acontece porque falta disciplina. Eu não acho. Na verdade, acredito que essa é uma das maiores mentiras que repetimos para nós mesmos. Porque, se fosse apenas falta de disciplina, por que você consegue ser consistente em tantas outras coisas? Você escova os dentes todos os dias. Vai trabalhar. Paga contas. Responde mensagens. Mantém dezenas de hábitos sem precisar pensar neles. Então talvez o problema nunca tenha sido sua capacidade de manter hábitos. Talvez seja outra coisa. Talvez exista uma força silenciosa tentando fazer você voltar para a pessoa que sempre foi. E enquanto você não entender essa força, vai continuar confundindo autossabotagem com falta de disciplina. Neste vídeo, nós vamos descobrir por que tantas pessoas desistem justamente quando começam a mudar. E por que o maior obstáculo da transformação não está no mundo, está na identidade que carregamos, sem perceber. Existe uma ideia sobre o cérebro que costuma surpreender muita gente. Nós gostamos de imaginar que ele trabalha para nos fazer felizes, mas isso não é verdade. A principal função do cérebro nunca foi produzir felicidade, foi garantir sobrevivência. Durante milhares de anos, aquilo que era conhecido significava segurança, e aquilo que era desconhecido podia significar morte. Por isso, nosso cérebro desenvolveu uma preferência curiosa. Ele prefere um sofrimento familiar a uma felicidade completamente desconhecida. Pense em alguém que vive anos reclamando do trabalho. Todos os dias diz que quer mudar de vida, mas quando aparece uma oportunidade diferente, recua. Não porque aquela oportunidade seja ruim, mas porque ela ameaça uma realidade que, apesar de dolorosa, já é conhecida. O mesmo acontece quando alguém decide mudar de hábitos. Nos primeiros dias existe entusiasmo, tudo parece novo, mas chega um momento em que a mudança deixa de ser apenas uma ideia e começa a se tornar realidade. É justamente aí que surge o desconforto, porque o cérebro percebe que algo está saindo do território conhecido e reage da única forma que aprendeu durante milhares de anos. Volte. Volte para o que você conhece. Volte para o que é previsível. Volte para quem você sempre foi. É por isso que tantas desistências acontecem exatamente quando estamos prestes a mudar de nível. Não porque somos fracos, mas porque estamos entrando em um território onde nossa mente nunca viveu antes. Só que existe algo ainda mais poderoso do que esse mecanismo. Algo que determina praticamente todas as escolhas da nossa vida. Nossa identidade. Talvez esta seja a ideia mais importante deste vídeo. As pessoas não vivem de acordo com seus objetivos. Vivem de acordo com a imagem que possuem de si mesmas. Pense em alguém que diz: eu quero emagrecer. Essa pessoa pode até perder 10 quilos, mas se no fundo continuar acreditando que é alguém sem disciplina, mais cedo ou mais tarde encontrará uma maneira de voltar ao antigo comportamento. Porque existe uma regra silenciosa que governa a mente humana. Nós sentimos uma necessidade enorme de sermos coerentes com aquilo que acreditamos ser. Se você acredita que procrastina, vai encontrar motivos para procrastinar. Se acredita que nunca termina o que começa, vai abandonar projetos. Se acredita que nasceu azarado, não vai interpretar qualquer dificuldade como prova disso. Percebe o problema? A maior parte das pessoas tenta mudar os hábitos, sem perceber que continua alimentando a mesma identidade. É como pintar as paredes de uma casa cuja estrutura continua comprometida. Por fora parece diferente. Por dentro, tudo permanece igual. Talvez por isso tantas mudanças durem apenas algumas semanas. Elas transformam a rotina, mas não transformam a história que a pessoa conta para si mesma. E enquanto essa história continuar existindo, ela sempre encontrará um caminho para recuperar o velho personagem. Mas existe outro inimigo silencioso que fortalece essa identidade todos os dias: o perfeccionismo. Existe uma frase que parece positiva, mas destruiu mais projetos do que imaginamos. Se for para fazer, vou fazer direito. À primeira vista parece disciplina. Na prática, muitas vezes é medo.
Porque quem acredita que precisa fazer tudo perfeitamente, cria uma armadilha impossível de vencer. Treinou 6 dias? Ótimo. Falhou no 7º? Pronto. A mente diz, já estragou tudo. Comeu uma refeição fora da dieta? Agora tanto faz. Perdeu um dia de estudos? Começo de novo na segunda? Percebe como funciona? Um pequeno erro vira autorização para abandonar todo o restante. Só que a vida nunca funcionou assim. Nenhuma árvore cresce perfeitamente. Nenhum atleta melhora sem dias ruins. Nenhuma pessoa madura construiu sua história sem tropeços. A diferença entre quem muda e quem permanece igual não está na quantidade de erros. Está na velocidade com que volta ao caminho. A consistência não nasce da perfeição. Ela nasce da capacidade de continuar mesmo depois de falhar. E talvez seja justamente aqui que muita gente esteja procurando força no lugar errado. Porque o segredo nunca foi tentar ser perfeito. O segredo é construir uma identidade que não desmorone quando um dia ruim acontece. Existe uma pergunta que pode mudar completamente sua forma de viver. Em vez de perguntar, como posso ter mais disciplina? Experimente perguntar, que tipo de pessoa eu estou tentando me tornar? Essa pergunta muda tudo, porque hábitos deixam de ser obrigações e passam a ser expressões de identidade. Você não lê porque precisa, lê porque está se tornando alguém que valoriza conhecimento. Você não treina apenas para emagrecer, treina porque está aprendendo a cuidar de si mesmo. Você não acorda cedo para cumprir uma regra, acorda porque decidiu viver de maneira diferente. Percebe a diferença? Quando a identidade muda, os hábitos deixam de parecer um esforço permanente. Eles passam a fazer sentido, e é justamente por isso que pequenas ações têm tanto poder. Cada pequena promessa cumprida envia uma mensagem silenciosa para sua mente. Talvez eu realmente seja esse tipo de pessoa. A identidade não muda em um grande momento. Ela muda em centenas de pequenas provas que damos para nós mesmos. É assim que alguém deixa de acreditar que é procrastinador, ou desorganizado, ou incapaz. Não repetindo frases positivas, mas acumulando pequenas evidências que contradizem a antiga história. Talvez esta seja a verdade mais difícil de aceitar. Você nunca desistiu dos seus sonhos, você apenas voltou para a pessoa que acreditava ser. E enquanto essa identidade permanecer intacta, qualquer mudança será temporária. Mas existe uma boa notícia. A identidade não é uma sentença, ela é construída. E tudo aquilo que foi construído também pode ser reconstruído. Talvez você não precise de mais motivação, nem de mais disciplina. Talvez precise apenas parar de repetir a história de quem você era, para finalmente começar a viver como a pessoa que está se tornando. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like e inscreva-se no canal. E eu quero deixar uma pergunta. Qual é a história que você continua contando para si mesmo e que talvez já não seja mais verdade? Porque a vida muda 2 vezes. A primeira, quando mudamos nossas ações. A segunda, e mais importante, quando mudamos a maneira como enxergamos quem somos. E é nessa segunda mudança que as primeiras realmente começam a durar.